Olá, alunos, muito bem-vindos à nossa quarta aula de instalação e configuração de serviços de rede. Hoje nós vamos falar sobre o servidor FTP e, como exemplo, o servidor VS-FTPD. Para os nossos objetivos dessa aula, nós esperamos que você seja capaz de conhecer as funções e as características de mais esse servidor, o servidor FTP, que você possa compreender a diferença entre o usuário comum e o usuário enjaulado. É um nome curioso, mas vocês vão entender o que é isso. Entender os dois tipos de conexão, modo standalone e o modo protegido, o XNetD, também chamado de TCP Wrappers. Muito bem, vamos começar. Bom, o protocolo FTP ele é um protocolo que é exclusivo para transferência de arquivos. Nós já vimos o protocolo HTTP, que era para fazer acesso a páginas web. Nós já vimos o proxy, como intermediário de conexão. E agora o FTP como sendo um protocolo para transferência de arquivos, tanto para downloads quanto para uploads. Bom, sempre que eu falo sobre o modelo cliente-servidor, para os protocolos que nós vimos, eu faço uma figura parecida com essa aí. À esquerda o cliente, à direita o servidor. E em cada uma das aplicações que nós vimos, nós tínhamos alguma coisa diferente acontecendo. No caso do protocolo FTP, nós vemos aqui que são necessárias duas conexões, ou dois sockets. Um com a porta 20 e o outro com a porta de número 21. Bom, os outros elementos necessários para as aplicações cliente e servidor estão aí mostrados, o IP do cliente, porta do cliente, aplicativo do cliente. E do outro lado a mesma coisa, IP do servidor, porta do servidor e aplicativo do servidor. Então o que nós temos mesmo de diferente são a necessidade de conexão com duas portas. A porta 20 e a porta 21. Vamos ver o porquê. Bom, a porta 20 é chamada de conexão de dados e a porta 21 a conexão de controle. No caso do FTP, o que é feito é o seguinte: os comandos, os serviços administrativos e todas as informações que são de cabeçalho do FTP, eles trafegam pela porta de número 21, ou pela conexão da porta de número 21. E os dados, os arquivos propriamente ditos, eles são transferidos por uma outra conexão, a conexão com a porta de número 20. Bom, o FTP ele é um serviço que é autenticado, ou seja, é necessário que o usuário digite ou informe um nome de login e uma senha para poder acessar o servidor. E essa conexão de controle, essa conexão com a porta 21 é uma conexão permanente, de forma que o usuário é que diz quando é que ele quer encerrar essa conexão. É claro que a conexão não se mantém para o resto da vida. Se o usuário deixar o computador ligado por 5 minutos, 10 minutos, depende da configuração, o servidor vai tomar providências e fazer o encerramento da conexão, se ele perceber que não tem nenhuma atividade sendo executada na rede. Olha aí. Então, nós mostrando aí agora a função básica, para que serve o FTP, um cliente fazendo uploads e downloads. O upload no sentido do cliente para o servidor, nós fazemos um put, ou envio de dados, ou envio de arquivos, e no sentido contrário, do servidor para o cliente, fazemos um get, uma solicitação de arquivos, ou também chamado de download. Observe aqui na figura que o servidor é composto por diversos diretórios dos clientes. Então, cada cliente que se conecta a um servidor de FTP, ele deve possuir um diretório naquele servidor. Ele tem que ter uma conta lá com um espaço de login e um diretório para armazenar esses dados. Às vezes utilizamos um usuário chamado de Anonymous, que é um usuário que não possui um diretório desses, como mostrado na figura,
e ele faz um acesso público a uma pasta temporária no servidor. O usuário anônimo ele é utilizado sempre que o administrador da rede, o administrador deste servidor, quer disponibilizar algum arquivo ou alguns arquivos públicos sem a necessidade de criar usuários na máquina. O usuário enjaulado. Bom, como nós vimos na figura anterior, o usuário ele tem que fazer o login para poder acessar o servidor. O usuário comum ele acessa todos os diretórios do sistema operacional. Quando você loga aí com o usuário, né, aí no laboratório, nos experimentos que já fez durante a semana, no Linux, né, você percebe que você consegue se deslocar por todos os diretórios e vários arquivos, né, que você tem acesso no servidor Linux. Essa é uma função que é permitida para um usuário que faz a conexão, que faz o login via FTP. Então, por exemplo, ele pode listar qual é o conteúdo da pasta etc, ele pode listar quais são os outros usuários que também fazem parte daquele servidor, enfim. É uma configuração que não é muito segura, ou seja, não oferece nenhuma oportunidade para que o administrador da rede tenha proteção. O usuário não tem, os usuários, os outros clientes da rede não têm privacidade com os seus arquivos. Por isso, foi criada uma nova conexão chamada de usuário enjaulado. Com o usuário enjaulado, o acesso fica restrito ao diretório de login deste usuário. Quando ele tenta dar um cd ou cd root, ou cd home, ou simplesmente um cd ponto, tentando subir um nível, né, ou acessar outros diretórios ou outros arquivos, esse usuário é barrado, ele não consegue fazer isso. Então, os arquivos que não lhe pertencem ficam protegidos, ficam seguros, ficam escondidos. Então, ele não consegue fazer esse acesso. A função que faz isso no servidor, nós vamos fazer uma configuração parecida com essa aí durante a semana no laboratório, é chamada de chroot. Chroot é uma abreviação para change root, ou mudança da raiz. Observe na figura que à esquerda, para um usuário comum, a raiz do sistema operacional Linux ela é o barra. Né? Se fosse o Windows era o C dois pontos, mas para o Linux é o barra. Então nós temos lá o barra root, barra home, barra usuário, barra etc. Esse usuário comum, ele percebendo que a raiz do sistema operacional é essa como mostrada, ele tem acesso a todos esses diretórios que são exibidos aí, que estão mostrados nesse retângulo à esquerda da figura. Já o usuário enjaulado, o que o chroot ou change root ou mudança de raiz faz é fazer com que o usuário acredite que a sua raiz não é mais o barra. A sua raiz é esse diretório que ele faz o login. Né? Toda vez que o usuário faz o login, ele entra no diretório barra home, barra usuário. Então, quando o usuário tentar dar um cd ponto para subir de nível, né, para tentar acessar um nível acima do dele, o sistema operacional vai dizer para ele, olha, você já está na raiz, não é possível você sair desse diretório. Neste caso, o usuário tem acesso a todas as pastas que estão dentro do seu próprio diretório e nenhuma outra mais. Com isso, nós temos um pouco mais de privacidade no servidor de FTP, com essa configuração de usuário enjaulado. Bom, nós temos dois modos de conexão com o servidor. O modo standalone e o modo protegido, chamado de XNFD. Vamos ver primeiro como funciona o modo standalone. Bom, no modo standalone, nós temos aí uma figura do servidor, a identificação do local de conexão, a porta 21. Nós sempre fazemos esse símbolo aí de uma orelha, né, de um ouvido, para nos referirmos a que o servidor está ouvindo ou está aguardando conexões aí na porta 21. O usuário, para se conectar, ele usa um aplicativo de cliente e faz acesso diretamente nessa porta 21. No modo standalone,
não tem nada entre o usuário e este serviço, ou o serviço aí da porta 21, que é o FTP. Todas as configurações que estão disponíveis para esse servidor, elas ficam no arquivo de configurações. Então nós temos apenas o daemon, que é o que executa, ou ativa o serviço, para o serviço, e o arquivo de configurações. Vocês já perceberam nas configurações de laboratório que estes arquivos de configuração eles possuem vários parâmetros que podem ser configurados. No caso do servidor de FTP, nós temos várias configurações possíveis, ou vários parâmetros de configuração. Podemos mudar a porta, podemos mudar a mensagem de boas-vindas, criar um usuário anônimo, permitir que esse usuário seja utilizado, ativo ou não. Enfim, são várias as configurações, mas são configurações exclusivas deste protocolo, do protocolo FTP. Pode ser que o administrador da rede ele possua outras necessidades que ele não encontraria, que ele não vai conseguir com os parâmetros que estão disponíveis no arquivo de configurações do FTP. Por isso, foi criado um outro modo de conexão, que é chamado de Super Servidor XNetD, ou modo protegido, ou TCP Wrappers. Bom, no caso do modo protegido, ou XNetD, TCP Wrappers, o que acontece é o seguinte: entre o servidor e o cliente foi colocado um outro servidor chamado de Super Servidor. Bom, estão vendo aí uma figurinha de um guarda-chuva, parece estranho isso, mas esse servidor ele funciona como um protetor, é ele que controla todos os serviços que ficam do lado do servidor. De forma que a configuração do XNetD apresenta parâmetros adicionais que não são encontrados nos arquivos de configuração de outros serviços. Na figura, nós vemos o XNetD acima, protegendo ou guardando os servidores IMAP, Telnet, FTP, SSH, POP3, ou seja, além das configurações, dos parâmetros de configurações destes serviços, o FTP, do SSH, ou do POP, ou do IMAP, Telnet, ele apresenta algumas configurações adicionais que não estão presentes nestes arquivos de configuração dos servidores que eu mencionei há pouco. Então, ele é chamado de super servidor porque ele controla vários servidores. É ele que inicia o servidor FTP, é ele que para o servidor FTP. E os parâmetros adicionais são, por exemplo, horário de funcionamento. Dentro do servidor, ou dentro do arquivo de configuração do servidor FTP, por exemplo, nós não temos nenhum parâmetro que vai dizer que o servidor pode funcionar em tal horário ou não. Já o XNetD, ele tem lá um parâmetro chamado de Access Times, que define quais horários eu quero que o servidor funcione. Tá? Então, dessa forma, eu consigo melhorar ou aperfeiçoar um pouquinho, refinar um pouquinho mais o serviço oferecido. Né? Esses parâmetros adicionais eles são fundamentais para garantir um pouco mais de segurança no servidor, ou nos servidores, já que ele é um super servidor, um super protetor de controlador de vários serviços. Então, o XNetD funciona como um super servidor ou servidor guarda-chuva, protegendo e controlando diversas aplicações que são mantidas pelo servidor. Então, vimos aí os exemplos de FTP, SSH, POP, Telnet e IMAP, mas existem vários outros serviços que são controlados pelo XNetD. Só tentando sintetizar, então nós temos dois modos de conexão, um modo standalone, no qual o cliente conecta-se direto ao servidor, e o servidor só possui parâmetros que estão no arquivo de configuração daquele servidor, e para adicionar alguns parâmetros, como por exemplo o horário de acesso, ou permitir o volume de acesso, controlar qual é a quantidade de acessos, por exemplo, nós temos um servidor chamado de XNetD que adiciona
funções que não estão presentes nos arquivos de configuração do servidor FTP. Bom, na semana aí do encontro presencial, vocês vão ter a oportunidade de configurar um servidor chamado de VSFTPD. O VSFTPD é um arquivo de configurações, possui um arquivo de configurações chamado vsftpd.conf, que fica dentro do diretório etc, e que possui alguns parâmetros. Entre os parâmetros mais importantes, nós destacamos aí o parâmetro listen, que vem por default, por padrão, marcado como yes. Quando esse parâmetro está marcado como yes, significa que ele vai funcionar no modo standalone. Quando eu quero que o servidor funcione no modo protegido, ou XNetD, ou TCP Wrappers, nós mudamos esse parâmetro listen para no. Temos um outro parâmetro que deve ser habilitado, aliás, o ASCII Upload Enable, yes, e o ASCII Download Enable também com a opção de yes. E isso vai facilitar, durante os experimentos de laboratório, que você consiga fazer o upload e o download de arquivos no formato ASCII, que são textos. Nós vamos criar alguns arquivos de conteúdo textual para serem transferidos pela rede. O chroot list enable habilitado, nós vamos habilitar o usuário enjaulado, que eu comentei há pouco. E aqui o chroot list file, /etc chroot list. Este arquivo chroot list contém todos os usuários que ficarão enjaulados. Então eu crio um usuário lá no sistema Linux, um usuário de FTP, e se eu colocar o nome desse usuário dentro desse arquivo chroot list, este vai ser um usuário enjaulado. Lembrando que o usuário enjaulado ele tem acesso restrito ao diretório de login. No XNetD, nós temos a configuração de um arquivo ou de vários arquivos. Lembram que o XNetD ele é um super servidor, ele controla vários servidores. Então, para cada servidor, eu preciso criar um arquivo dentro do diretório etc/xnetd.d. Aqui eu estou colocando um exemplo para o FTP. Chamei o arquivo de meu FTP, criado aí dentro desse diretório que eu acabei de citar. E o conteúdo desse arquivo ele é mostrado na figura. Vocês vão ter uma oportunidade maior de trabalhar com isso durante a semana. Observamos aí, essa é a sintaxe padrão de todos os arquivos que estão dentro desse diretório, que são controlados pelo XNetD. Nós temos aí o service FTP. Eu coloco o serviço, o nome do serviço, o serviço é FTP. E aí embaixo os parâmetros, que são parâmetros adicionais e que não são encontrados dentro do arquivo vsftpd.conf, que é o arquivo exclusivo do FTP. Esses são os adicionais. Então, socket type igual a string, significa que eu vou fazer uma transmissão de dados via stream de dados, uma cadeia de dados sendo transmitidos, os arquivos. O wait no é um parâmetro que diz que o servidor não precisa ficar aguardando conexões, ou seja, ele não atende uma conexão por vez. Ou seja, vários clientes podem conectar ao mesmo servidor ao mesmo tempo. User root é o usuário que vai acessar esse serviço, que vai ativar e parar o serviço de FTP. O server /usr/sbin vsftpd é o local onde se encontra o daemon. Esse vsftpd mostrado aí é o daemon. E como o XNetD é quem ativa ou para o serviço de FTP, ele precisa conhecer onde fica o daemon. O parâmetro que eu comentei, Access Times, indicando que esse servidor vai estar disponível das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. E o principal parâmetro do XNetD, que é o Disable. Todos os arquivos que estão no diretório etc xnetd, cujo parâmetro Disable está com no, significa que estão ativos. Então, quando eu startar ou iniciar o XNetD, estes aplicativos também serão iniciados. Se eu não quero que um dos aplicativos que estão sobre as asas ou sobre a guarda do XNetD seja ativado, basta eu mudar esse parâmetro Disable para Yes. Muito bem. Bom, são vários os parâmetros de configuração, são várias as experiências que podem ser feitas com o servidor de FTP
Para que você entenda todas elas, para que você tenha um melhor aproveitamento da aula, é recomendável que você leia o material da apostila da semana e que você participe da aula presencial para poder realizar os experimentos e entender o que está acontecendo. Aguardo vocês na próxima.